pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês. Aqui é a professora Mônica, de matemática, para quem não lembra. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso roteiro de atividade dessa semana, tá? Lembrando que essa semana também a gente vai iniciar o segundo bimestre. Então, antes de começar, eu quero agradecer vocês pela participação, pelo empenho. A sala foi uma belezinha, eu recebi muita atividade de vocês, tá bom? Espero de coração que vocês continuem assim no segundo bimestre, tá? Então vamos lá. Então esse roteiro, ele representa, né, a semana do dia 8 ao dia 12 de junho, tá? E a habilidade é compreender o significado das matrizes e das operações entre elas, na representação delas e informações geométricas no plano. Então, nós vamos limitar um pouquinho essa habilidade para essa aula de hoje. Hoje nós vamos compreender o significado das matrizes e a representação dela através de tabelas, tá bom? Então, vamos lá. Ele equivale a 5 aulas semanais, que é o total de aulas que a gente tem na semana. Então, o que complementa esse roteiro para vocês atingirem as 5 aulas? É assistir e participar das aulas do Centro de Mídias também, ok? Então, no final desse roteiro vai ter uma lista de exercícios, né? E vocês têm que me enviar uma foto da resolução. Não precisa copiar o exercício, tá bom? Lógico que eu sei que tem aluno que gosta né, que gosta de se organizar melhor, fica a critério de cada um, mas não é obrigado copiar os exercícios, tá bom? Pode mandar foto só da resolução. Aqui está o número do meu WhatsApp, eu converso com a maioria de vocês, então a gente já tá ok aqui nessa parte. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, que a gente vou ajudando vocês, tá bom? Então, a verificação da aprendizagem é por conta da resolução da lista e da participação nas aulas no Centro de Mídias. Então, o que é matrizes, né? O que significa isso? Então, matriz, ela é uma tabela que ela é organizada em linhas e colunas. Aqui, ó. E ela é representada no formato, né? A gente chama de M por N. O que significa isso? Isso é a ordem da minha matriz. Então, eu tenho uma matriz de M por N. O que é esse M? O M, quando a gente fala de matriz, ele representa um número de linhas que eu tenho na minha matriz, ó. E o N, ele representa um número de colunas. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. Eu tenho essa matriz, ó, 8, 7, 9, 8. 6, 6, 7, 6, 4, 8, 5, 9. Cada um que está aqui nessa primeira linha, eu chamo de primeira linha. O povo que está aqui embaixo, eu chamo de segunda linha. Esse povo aqui está na minha terceira linha. E a coluna? Então, a linha é quem está na horizontal. E esse povo que está aqui na vertical, ó? Esse povo que está na vertical, eu chamo de coluna. Então, eu tenho uma coluna, 2 colunas, 3 colunas e 4 colunas. Então, uma matriz, ela é representada por linhas e por colunas. Quando eu falo de linha, eu represento pela letra M. Quando eu falo de colunas, eu represento pela letra N. Então, para ficar melhor para vocês entenderem, né? A representação de uma matriz, o que é a representação de uma matriz, né? São os números reais, são os elementos dessa minha matriz. Esses números são os elementos, certo? E eu posso representar essa matriz por colchetes, parênteses ou simplesmente por barras. Aqui vai ficar a critério de cada um de vocês, o que vocês acharem melhor, tá bom? Qualquer maneira está correta. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela, ó. Uma tabela que está representando a venda de bolos de uma confeiteira. Então, eu tenho o meu bolo de chocolate, que em janeiro ela vendeu 500, e em fevereiro ela vendeu 450 unidades. E o bolo de morango? Do bolo de morango, em janeiro ela vendeu 450,
e em fevereiro ela vendeu 490. Essa matriz, a ordem dela é uma ordem de 2 por 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas, olha lá, uma linha, duas linhas. E ela tem duas colunas, uma coluna, duas colunas. A única coisa que eu fiz para essa tabela virar uma matriz foi pegar o valor numérico dela, ó, peguei o 500, o 450, o 450 e o 490. Atenção na hora de montar, não pode embaralhar todos os elementos das matrizes, tá bom? E organizei ela, né, esses valores, e coloquei eles, né, e eles foram inseridos, né, entre colchetes, mas você pode usar parênteses ou você pode usar as barras, tá? Fica a critério de cada um, que cada um é melhor. Dentro dessa matriz, a gente não colocou um monte de número? A gente pegou o número da tabela, montou a matriz. Dessa matriz, ela é organizada, esses números que eu coloquei lá dentro, eles são chamados de elementos da minha matriz. E os elementos, eles são representados pela letra I e pela letra J. Nossa, professor, não entendi nada. Então, vamos lá para vocês entenderem. O I, ele vai representar a linha que esse meu número vai estar, que esse meu elemento vai estar. E o J, ele vai estar representando a coluna que esse meu número vai estar. Então, aqui eu tenho uma forma genérica da matriz, ó. Isso aqui a gente chama de fórmula genérica. Então, o número que ficar aqui, ó, o primeiro elemento da sua matriz, ele vai ser o elemento 1, 1. Ele vai ser o elemento da primeira linha e da primeira coluna. O meu elemento que está aqui embaixo, ó, o número que fica aqui embaixo, ele vai ser o A21, porque ele vai estar na minha segunda linha, na minha primeira coluna. Esse elemento aqui, ó, vai ser o elemento A12. Por quê? Ele vai estar na minha primeira linha, na minha segunda coluna. Agora, vamos olhar esse aqui, ó. Esse elemento A23, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Eu coloquei mais exemplos para vocês entenderem melhor como que aconteceu tudo isso que eu falei. Então, tudo começou com aquela tabelinha, lembra? Peguei aqui a tabelinha que eu tinha um bolo de chocolate, um bolo de morango. Transferi os dados dessa minha tabela para uma matriz, olha lá, formei uma matriz com ela. A partir daí, eu sei que cada pessoa, ó, cada número que eu coloquei aqui, ele representa um elemento da minha matriz. Se eu perguntar para você, quem é o elemento A11? O elemento A11, ele vai ser o número 500, que é quem está na primeira linha e na primeira coluna. Quem que é o elemento A12? O elemento A12 é o 450, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. E o elemento A21? 450. Por quê? Porque ele está na segunda linha, primeira coluna. E o elemento A22? 490, porque ele está na segunda linha, segunda coluna. Aqui está tudo explicadinho para vocês, tá bom? Se alguém ainda ficar com uma dúvida, só dá uma analisadinha aqui nessa tabela que vai ajudar também. E existem vários tipos de matrizes, gente. Eu coloquei aqui apenas 4 exemplos, mas existem vários tipos, além desses que eu coloquei aqui, tá? Aqui eu coloquei a matriz linha, a matriz coluna, a matriz nula e a matriz quadrada. Mas ainda existe a matriz triangular, matriz diagonal, matriz identidade, matriz transposta. Aí, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí por conta de vocês, também vai dar uma ajudada, tá? É bom vocês conhecerem o restante. Então, a minha matriz linha, quer dizer que ela é formada apenas por uma linha. E qual que é a ordem dessa matriz? Lembra no comecinho que eu falei da ordem? A ordem dela é 1 por 2, porque ela tem uma linha e duas colunas. Então, a gente faz x2, 1 por 2, uma matriz 1 por 2.
Se eu perguntar quem que é o A11, quem que é o primeiro termo dessa coluna aqui? É o 0. Ah lá, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Quem que é meu A12? É o 1, porque ele está na primeira linha, mas ele está na segunda coluna. A matriz coluna, ela é formada apenas por uma coluna. E como que eu vou saber? Então, ela vai ser uma matriz de duas linhas. Primeiro vem sempre a linha, tá? Uma, duas linhas por uma coluna. Então, ela é uma matriz de ordem 2 por 1. Quem que é o A11? Quem que é o primeiro elemento dela? O 3. Quem que é o A21? Quem que está na segunda linha e na primeira coluna? O 2. A matriz nula, ela é formada apenas por 0. No caso, a ordem dessa matriz aqui é 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque ela tem duas linhas, mas ela tem 3 colunas. Por isso que ela é 2 por 3. E uma matriz quadrada é igual àquela que a gente representou na tabelinha. Ela é o número de linhas e o número de colunas, ele é igual. Então, aqui eu tenho duas linhas, é uma matriz formada por duas linhas e por duas colunas. Se eu perguntar aqui, o A11, primeira linha, primeira coluna, quem que é o elemento que está lá? É o 1. Meu A21, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Quem está lá? O 3. O meu A12, primeira linha, segunda coluna. Quem está lá na primeira linha, mas na segunda coluna? É o 2. O A22, ele está na segunda linha e na segunda coluna. É o 4. Então, fica aí a dica, quem quiser pesquisar os outros tipos de matrizes que existem, pode pesquisar, me manda foto lá que eu dou até um pontinho extra. Aqui, gente, eu trouxe um exemplo completo para vocês conseguirem também fazer os exercícios que serão propostos aqui para essa atividade. Então, eu peguei aqui uma tabela, que está falando de uma página, né, aqui acho que é no Facebook. Nessa página, a pessoa contabilizou as curtidas, os compartilhamentos e os comentários. Eu analisei a página 1, a página 2 e a página 3. A partir dessa análise, eu vou transformar esses dados, né, dessa tabela em uma matriz aqui, ó. Então, tá vendo, gente? Ó, do jeito que eles aparecem, na ordem que eles aparecem, você transfere para sua matriz. Detalhe importante, você pode dar um nome para sua matriz. Você pode escolher qualquer letra, coloca sempre, como é nome, sempre letra maiúscula, hein? Então, você pode colocar A igual, B igual. Aqui eu coloquei M de Mônica, claro, de matemática. M igual, tá bom? Aí, peguei todos os elementos, coloquei aqui na minha matriz. E qual é a ordem dessa matriz, professora? Como que ela é? Então, ela é formada, primeiro aqui, hein, pelo número de linhas. Então, ela é formada por 3 linhas. E ela é formada também por 3 colunas. Então, ela é uma matriz quadrada lá. Ó. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, eu tenho uma matriz quadrada. E aqui está a fórmula genérica dela, dos elementos. Quem que vai ser meu elemento A11 nessa matriz? O 21. Quem vai ser o meu elemento A21? O 85. Quem vai ser o elemento A31? O 27. O elemento A12? O 55. O A22? O 91. O A32? O 28. O A13? O 25. O A23? O 78. O A33? O 10.